Conversar, vamos falar hoje sobre luto. Você está passando por esse momento, ou você passou recentemente, ou você conhece alguém, né, que está passando. Quem vai conversar comigo é a nossa psicóloga oficial aqui do Banho de Mulher, Ludi Paula, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada eu por ter aceito o convite. E eu falo assim, aqui no Banho de Mulher, a gente tem uma troca muito bacana, né? Eu, minhas telespectadoras, meus telespectadores aqui, que acompanham diariamente, eles sugerem pautas pra gente. E eu também tenho esse diálogo com eles, de sugerirem. E as pessoas, eu falo assim, a internet, como a gente disse semana passada, aproxima a gente também. Muita gente viu essa semana, né, que eu passei, inclusive, com isso na minha vida. Estou passando por esse processo de luto. E a gente, perdi meu avô, para quem não sabe, né? E a gente passando por tudo isso essa semana, vieram tantos questionamentos na cabeça. Aí eu falei assim, não só eu passando por esse momento, mas muita gente em casa deve estar passando também. E por que não a gente conversar sobre isso, né, Lu? Então, já vou até começar com esse questionamento, né? A importância de sentir esse momento, de não pular etapas, né? De não pular esse processo. É importante, né? Porque quando a gente fala de luto, a gente fala de perdas. Aqui é o caso da perda de um ente querido, de uma pessoa. Então, uma perda revive outras perdas. Se a gente entra num estado de negação e não vive esse momento, em uma outra situação em que vai existir essa perda, a dor vai ser dobrada e aí os desdobramentos disso podem ser dobrados também, né? Então, é importante que a gente viva, que a gente sinta, que a gente passe por esse momento, porque a gente está sentindo, né? Algo que dói na carne. Então, é importante que a gente entenda e saiba, né, lidar com essas situações para que a gente consiga depois ressignificar, né, e seguir com a nossa jornada. Com certeza, né? No meu caso, como eu estou conversando aqui com vocês, foi a perda de um ente querido, que é meu avô. Mas quando a gente fala de luto, não é somente a perda de alguém fisicamente, mas, por exemplo, um fim de um relacionamento, o fim de um emprego. Isso se encaixa também nesse processo do luto? E a pessoa passa por todas aquelas fases do luto, também uma tristeza muito profunda. Ela sente tudo como se fosse a perda de um animalzinho de estimação. Verdade. Então, quando a gente fala de luto, a gente está falando de perdas. Não necessariamente de um ente querido, de uma pessoa, mas também, como você falou, de um trabalho, de uma relação, de um bichinho de estimação e tantas outras perdas aí que a gente passa ao longo da vida. É verdade. E se a gente não souber lidar com esse sentimento, de repente, quais os prejuízos de eu guardar isso pra mim, não jogar pra fora, né? Ou então tentar ser forte para dar apoio para outra pessoa. Quais são as consequências disso, de não expor esse sentimento? Isso pode se revelar aí depois em sintomas físicos. Olha, né? Dificuldade para dormir, algum problema de estômago, dores de cabeça, até aí uma ansiedade, depois uma depressão, uma pessoa que vive num estresse muito profundo, uma tristeza, que não consegue ver o lado bom da vida. Ela vai regredindo em coisas que para ela era normal, que ela vivia, que ela fazia normalmente, ela vai deixando de fazer, ela vai vendo a vida de uma maneira mais apática. Por isso a importância de falarmos a respeito do luto e muito mais, né, de sentirmos essa dor. Com certeza, até porque é um assunto que às vezes a gente fica sem tato, né? Sem saber como falar, como discutir. Já a gente vai falar de como conversar isso com as crianças também. Importante. Eu já quero abrir o nosso WhatsApp para você participar, tá bom? Se você tem algum depoimento, como que foi a sua experiência, né? Você tá passando por esse momento agora? Tem alguma pergunta para Luciana? Pode mandar aqui pra gente. E o luto tem algumas fases, certo? Sim. E é normal a gente passar por essas fases. De repente, nem todas, ou é preciso passar por todas? Às vezes nem todas. E vai variar de pessoa para pessoa o tempo de permanência em cada uma dessas fases. Então tem pessoas, porque o luto ainda, infelizmente, é um tabu. É verdade. É algo que não é falado entre as famílias, não é falado com as crianças. Então, a hora que isso acontece, muitas vezes a gente não sabe como lidar, porque a morte é natural, é algo que vai acontecer uma hora ou outra.
É claro que aquelas mortes que são mais precoces, né? Alguém que... um acidente, que ninguém está esperando, elas são mais difíceis de serem elaboradas. É verdade. Mas, em determinadas situações, em determinados momentos, a gente sabe que é isso que vai acabar acontecendo. Então, dependendo da situação, da maneira como eu enxergo, da minha fé, da onde eu me ancoro para lidar com as minhas emoções, eu posso demorar um pouco mais ou um pouco menos em cada uma dessas fases. E sim, a gente pode pular essas fases, tudo vai depender do suporte emocional que eu estiver tendo naquele momento. É verdade. Vamos falar então de algumas fases aqui, né? Então, olha, começa ali o choque, né? Depois vem a negação. No caso, seria a não aceitação, né? A não aceitação, mesmo com notícias de que a morte ela é iminente, vai acontecer de qualquer maneira, a pessoa começa a acreditar em algum milagre, procurar outros médicos, né? Pensar que aquilo, de alguma maneira, pode não acontecer. Olha só, depois vem a ira, é isso mesmo, está? Coloca aqui para mim novamente. Isso, depois vem a ira, depressão, como a gente colocou, né? Integração e, por fim, a transformação. Aí, nesses degraus todos que nós estamos vendo, isso tudo é um processo que vai durar quanto tempo? Isso varia de pessoa para pessoa. Tudo bem, de repente, eu passar por tudo isso em um mês ou em um ano? Tem gente que passa por isso mais rapidamente em um mês e tem gente que demora anos. Só que quando esse luto ele se torna prolongado, a gente começa a falar de um luto patológico. E aí é a hora de buscar uma ajuda especializada para conseguir elaborar e chegar então na fase de transformação, na fase de aceitação. Perfeito. Olha, nosso bate-papo está só começando, super interessante esse assunto, necessário também, né? Então aproveita o intervalo para você participar e depois do intervalo, um assunto até um pouco polêmico. Vamos falar de como conversar isso com as crianças. Ah, virou uma estrelinha, né? Ou então muitas vezes ficar omitindo, ou o oposto também, querer forçar algo, às vezes a criança, né, não quer, tal. Então, daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse assunto com você, tá bom? Primeiro intervalo do dia, ainda tem muito Band Mulher para você, não sai daí. De volta ao vivo, Lu de Paula e eu hoje conversando sobre luto, as fases do luto, como conversar com as crianças. Tem depoimento chegando já. Lu, olha só, meu filho está passando por esse luto de separação e o fato dele estar passando por psicólogo está ajudando ele muito, pois estava ficando muito chato, então sem identificação. Então, olha, nosso telespectador não quis se identificar, então ele está mandando esse depoimento. A separação é um luto para a criança? É um luto para o casal e um luto para a criança, porque quando a gente fala de um luto, além da perda, a gente também fala de uma nova rotina, né? Então, é uma rotina sem aquela figura materna ou paterna dentro de casa todos os dias, sem aquela pessoa na nossa vida. Então, é uma nova forma que a gente tem de viver, a gente tem que se adaptar àquilo de uma outra maneira. Então, às vezes fica muito mais difícil para as crianças entenderem, porque o casal, para chegar na separação, porque a relação já não estava boa de um tempo. E se não existe essa conversa, esse preparo prévio da criança, para ela é um choque. Com certeza. Quando a gente fala da perda mesmo, né, da morte em si, você acha que existe uma abordagem correta para as crianças ou nada é regra? Por exemplo, você é a favor de, virou uma estrelinha, ou a gente tem que falar a verdade, assim, a realidade, mesmo que essa criança às vezes não entenda? É complicado, né? A gente tem que trabalhar com a criança sempre de uma maneira lúdica. E esconder da criança e contar para ela apenas no momento em que acontece, nesses casos de adoecimento, né? Que quando é algo inesperado, não tem como. Mas, primeiro introduzir sobre as perdas já desde a infância. Porque, como eu falei, o luto ou a morte, né? Ela é um assunto tabu dentro das famílias. É verdade. Então, a gente não chega na vida adulta, a gente não sabe lidar. Então, introduzindo esse assunto já desde muito cedo, a criança ela consegue assimilar melhor quando algo acontece próximo da família dela. E aí, com a criança, você vai falar de usar o vocabulário de acordo com a idade que ela tem.
né, de uma maneira lúdica, e aí vendo como que é que a criança vai reagir diante daquela situação. Se é alguém que está doente, olha, está no hospital, está melhorando, não melhorou, tal, para quando chegar na fase final, que é a morte, ela conseguir entender que aquela pessoa, ela não vai voltar mais. Essa questão da estrelinha pode até ser algo que conforte a criança ali naquele momento, mas o importante é que ela entenda que a pessoa veio, viveu, e aí ela não vai mais estar aqui na forma, na carne, né? Sim. Não vai existir mais. E aí, de acordo com a crença de cada um, ele pode trabalhar isso com a criança. O que não é legal é deixar aquela expectativa de que aquela pessoa pode voltar. Então, foi viajar, está trabalhando em outro lugar, porque sempre vai deixar aquela lacuna aberta. E essa pessoa não vai voltar. Perfeito. E aí, como que eu vou lidar com isso? Então, deixar isso claro para a criança, que aquela pessoa ela não vai existir mais aqui, mas ela pode existir no coração, vamos fazer uma oração, enfim, aí, de acordo com a crença de cada um, ela vai dar o andamento aí, mas é importante que ela entenda que não tem esse regresso. Perfeito. Olha, muita gente participando, viu? Vou tentar ler todos aqui, olha. Boa tarde, eu perdi minha sogra, fez 1 ano, e quando ela faleceu, minha filha tinha 6 anos, né? Eu e o meu esposo levamos ela para viver esse momento. Ela chorou muito, ela sentiu muito. Agora, ela não consegue assistir filmes que tenham cena de morte. Ela chora e lembra da vovó. Nós, pais, fizemos certo? Ou não deveríamos ter levado ela no velório? A Ana Paula, da cidade de Andradina, está dizendo que assiste todo dia o programa. Obrigada, Ana Paula, e beijo para todo mundo de Andradina. Várias questões, né? Levar, não levar, isso é muito particular ou realmente não é indicado? Sim. Ana Paula, então, fique tranquila, não remoa a culpa, não tem certo e não tem errado. É importante, às vezes os pais carregam essa culpa. Sim, naquele momento fez sentido levá-la, tudo bem, né? Agora, 1 ano, ainda está dentro, a vovó ainda está ali na dinâmica, recente. Porque o primeiro ano pós-morte é o ano mais difícil, porque não tá, a pessoa não vai estar mais presente nos aniversários, nas festas de Natal, nas confraternizações, no dia a dia. Então, para criança assimilar, às vezes era essa avó que cuidava dela. Então, várias coisas aí que implicam essa perda, não o velório em si, né? Mas toda essa dinâmica aí da morte, da perda, do luto. Agora eu vou entrar numa questão, acho que a palavra que mais se encaixa é trauma. Às vezes tem pessoas que carregam traumas, né, experiências, então lembram de alguém, exemplo, perdeu algum ente querido e de repente perde outra pessoa, um amigo, e não consegue nem ir até o local, não consegue nem entrar. E tem pessoas que às vezes ficam forçando também. O que você tem a dizer sobre isso, essa questão dos traumas? É importante a gente respeitar o limite também das pessoas, né? E de repente ela não estar ali naquele momento, né, na nossa cultura ali, velando, não é sinônimo de que ela não está sentindo, né? Sim, não, isso é algo assim, desrespeitoso, porque cada pessoa lida de uma maneira diferente. Como eu disse, não é algo natural, as pessoas não encaram de uma maneira natural. Então a gente não sabe o que vem com aquela perda para aquela pessoa que se recusa aí, às vezes a pessoa vai, não consegue entrar na sala, não consegue chegar perto, mas ela tem as crenças dela, tem os sentimentos dela e isso deve sim ser respeitado. E até eu disse assim, uma pessoa que já tem um trauma, mas de repente quem não tem pode até gerar um trauma. Sim, né? É algo, eu não estou acostumada, então eu perdi alguém, já é aquele choque. Geralmente dura pouco tempo, o velório, até o sepultamento, não dá tempo da pessoa assimilar o que aconteceu. Então, ela não sabe como lidar com aquela situação. Então, nesse período ali, ainda que está havendo o velório, pode ser que ela esteja ainda num estado de choque, para ela conseguir entender o que é que ela vai fazer ou qual decisão ela vai tomar a partir daquilo ali. Então, é importante respeitar a escolha e a decisão daquela pessoa. Tem um depoimento aqui muito importante, acho que é importante a gente tocar nesse assunto. A Rosiane, ela está dizendo que ela perdeu o filho dela para a Covid. E foi um momento que ela não conseguiu nem se despedir, porque ela diz que entre o período de internação até a perda, e foi num período bem crítico da pandemia, ela não pôde nem fazer sepultamento, nem nada. Foi tudo muito rápido. E ela sente até hoje esse vazio, essa lacuna de que ela não viveu esse luto, não viveu esse momento. Ela quer saber o que poderia ajudá-la nesse caso. E na pandemia muita gente sofreu isso, né? Isso, eu ia falar justamente isso. Essa
perda na pandemia foi muito difícil, porque as pessoas não puderam fazer o velório da maneira como é feita, como é cultura nossa. Então, fica assim como se não houvesse essa despedida e fica essa lacuna. Então, de repente, né, do tempo que ela está e quais os sintomas ela vem sentindo, buscar uma ajuda profissional pode ajudá-la bastante na elaboração desse luto. Olha, muito bacana. E para encerrar aqui nosso bate-papo, que eu acho que não vai dar tempo de fazer mais, vamos ver se a gente consegue ajudar a Terezinha de Santa Fé do Sul. Olha, quero fazer uma pergunta para a psicóloga. Como lidar com o luto de uma filha viva? Eu não sei onde ela está, não tenho contato. Como que eu posso lidar com isso? Então, assim, no caso, ela tem uma pessoa viva da família, mas que ela não sabe onde está, não sabe o paradeiro, e ela está vivendo esse momento. Chega a ser um luto também, isso? É um luto que vem aliado aí a uma ansiedade. E uma esperança. Porque uma esperança, uma expectativa, né, que entra dentro aí dessa ansiedade, dessa angústia de se vai aparecer, onde está, o que está fazendo, se está bem, o que eu poderia ter feito, se conhece alguém que é parecido, enfim. Então, existem várias questões aí também que precisam ser trabalhadas para que ela consiga lidar com tudo isso e manter a mente saudável, né? É verdade. Então, também indico um processo de terapia aí, buscar ajuda profissional para que ela consiga lidar com essas questões. Perfeito. Olha, a Edilene França, de Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Me conta aqui, você está assistindo pela internet, pelo YouTube ou pela TV mesmo? Me conta, viu? A Edilene França está falando que está passando por um momento muito difícil. Muita gente participou aqui hoje com a gente, então eu queria até finalizar falando um pouquinho de empatia, né, Lu? Nesse momento, então, a nossa empatia também para todos os nossos telespectadores que estão vivendo, né, esse momento. E termina pra gente falando um pouquinho sobre empatia, acho importante. A empatia, nesse momento, ela é muito importante para que as pessoas que estão passando por esse processo, elas se sintam acolhidas, ouvidas e amadas. Elas podem... Eu não sei o que falar, geralmente, né? Eu não sei o que dizer. Só de você estar ali, oferecendo a sua escuta, sem julgar, sem, mas já faz tanto tempo, ou, mas faz poucos dias e você já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, não vai ajudar em nada. Então, acolha a pessoa naquilo que ela trouxer a respeito do ocorrido. Se ela quiser falar, ouça com atenção, sem julgamentos e ofereça, antes de mais nada, né, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto e o seu cuidado. Com certeza. Eu quero finalizar com duas coisas também. Primeiro, que tudo bem, não tá bem todo dia, né? Acho que são picos. Um dia você vai estar bem, vai estar legal, vai sair, né? A vida continua. E outro dia você não vai estar legal e tudo bem, né? E faz parte do processo de elaboração do luto. Exatamente. Tá, independente se for a perda de um ente querido, se for o final de um relacionamento, de um emprego, acho que a frase é essa também. A vida continua e o que fica são as boas lembranças, os ensinamentos, né? No caso, se você perdeu um emprego ou terminou um relacionamento. E é isso, né, Lu? Com o tempo, a dor dá espaço para a saudade e lembrar dos momentos legais, dos momentos felizes, dos momentos alegres que você vivenciou junto com aquela pessoa. Verdade. É clichê, mas é fato, né? O tempo é o remédio de tudo, né? Sim. Então, sinta abraçado, olha, sinta o meu abraço daqui, se você está passando por esse momento. E obrigada também pelo seu abraço. Eu fui muito acolhida essa semana também por todo mundo nas redes sociais. Eu amo muito vocês, por isso que eu quis também trazer esse bate-papo aqui hoje. Lu, sempre com maestria aqui nos ajudando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima.